Tudo bom, Paulo? Boa noite, obrigado por nos atender aqui nos Donos da Bola. Quem tá falando com você agora é o Gustavo Soler. Já queria que você falasse, né, dessa preparação do Água Santa para a disputa do Campeonato Paulista, né, nesse que é o ano mais importante da história do clube, porque pela primeira vez o Água Santa terá uma divisão nacional, né, Paulo? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes do Donos da Bola. Realmente, Gustavo, você mencionou muito bem, né? O Água Santa, ele começa o campeonato como vice-campeão paulista de 23. Então, isso dobra a nossa responsabilidade, para que a gente realmente venha como equipe competitiva, para que a gente possa continuar fazendo história no futebol, que é o nosso maior desejo, né? Então, fortalecemos a equipe, conseguimos trazer alguns nomes realmente que a gente entende que agrega com parte do grupo que já vem desse ano agora, de 23, e com certeza faremos aí um grande campeonato sim, não tenho dúvida disso. E com relação a esse tempo de paralisação, Paulo, porque vocês tinham um planejamento muito certeiro, né? Algo que vocês tinham convicção total. Disputar o Campeonato Paulista, depois que garantiram vaga para a Série D, e aí chegaram na final da competição, vocês já decretaram, né? O Água Santa agora vai parar suas atividades no futebol profissional para se concentrar nas melhorias do próprio Água Santa, né? Melhoria no estádio, como que foram essas reformas e o que a gente pode esperar do Distrital do Inhamar para o próximo ano? Gustavo, eu diria que, eu já falei isso em alguns outros momentos, né? As coisas não acontecem por acaso. Nós, esse ano, temos conquistado, através da boa campanha no Campeonato Paulista, já ter conquistado, garantido o direito à Copa do Brasil e a Série D, nos possibilitou realmente ficar parado em segundo semestre. Então, eu estou no estádio aqui agora, estou terminando de acompanhar as obras, mas a gente reformou, fizemos uma sala de imprensa que não tinha, inclusive, uma bela sala de imprensa, melhoramos os vestiários tanto do visitante como também o nosso do mandante, melhoramos a estrutura também da sala de arbitragem, aumentamos o camarote tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, para também poder receber melhor os nossos convidados, os nossos patrocinadores e vocês também da imprensa, que sempre quando vinha para cá em jogos grandes era difícil, porque a quantidade de camarotes era muito limitada. E a iluminação, né, que é realmente a cereja do bolo, a iluminação. E também trocamos o gramado, por conta de toda essa reforma que teve aqui, era natural que o gramado fosse acabar ficando danificado. Nós optamos realmente em tirar toda a grama e colocar uma grama nova. Então, vocês vão ver realmente, quando vier aqui ao estádio, vão ver um outro Distrito do Inhamar realmente bem mais estruturado. E esse é o nosso desejo, né? A gente tem mais obras para fazer, que a gente vai fazer depois, agora para o ano que vem. Mas eu diria que vocês vão realmente surpreender. Vão ver aqui uma outra estrutura realmente hoje muito mais adequada para poder receber não só os nossos clubes visitantes, mas também toda a equipe de imprensa. Paulo do Vale, o seu xará Paulo Corek na linha conosco. Fique à vontade para fazer seus questionamentos ao presidente do Água Santa. Muito bom poder conversar com o presidente. E já minha primeira pergunta ainda é sobre esse sucesso que o Água Santa teve no Campeonato Paulista ainda dessa temporada 2023, presidente. Como não ser vítima, refém do próprio sucesso? Porque eu imagino que continua sendo muito árduo o caminho para o Água Santa ter um time competitivo para chegar num mata-mata, numa decisão. Até porque no ano passado muita gente colocava até de uma forma lógica ou pelo menos racional, quando você vê de fora, né, o Água Santa muito mais numa briga contra o rebaixamento de permanência do que de fato numa briga pelo título, que foi o que acabou acontecendo, chegando numa final, inclusive vencendo o primeiro jogo da equipe do Palmeiras. Mas a gente sabe que talvez a realidade não seja exatamente essa, presidente. Ao mesmo tempo, como tentar fazer de uma forma que o Água Santa tenha sucesso novamente e que, baseado no que vocês viveram, mas ao mesmo tempo que isso
não seja talvez ali uma muleta, algo que possa mascarar talvez uma montagem, um desempenho dentro do Campeonato Paulista, sabendo que é uma competição muito difícil, que o Água Santa continua tendo as mesmas dificuldades talvez, apesar de ter um calendário melhor, e talvez seja esse o processo, né, presidente? De tijolo a tijolo, mas como não se iludir com o que aconteceu ainda essa temporada? Paulo, você falou bem agora esse final, é tijolo a tijolo. Hoje, antes do time sair do elenco, sair para a pré-temporada, que já foram a grande maioria já para Guararema, a gente só aguarda realmente as pessoas que estão fazendo a Série A para poder estar se juntando ao grupo. O professor Bruno Pivetti pediu justamente isso, humildade. Né? A gente não pode se iludir com o que fizemos esse ano e achar que a gente pode entrar o ano que vem relaxado. Acho que não. É tijolo a tijolo. Nós temos uma dificuldade muito grande, sim, de contratação, por não termos ainda um ano cheio de calendário dos jogadores do nível do Campeonato Paulista, né? Porque depois nosso segundo semestre é uma Série D, então todo jogador almeja realmente estar numa Série B ou na Série A. E a gente acabou perdendo alguns atletas aí para time que está na Série B, principalmente do Campeonato Paulista, Mirassol, o próprio Ituano acabou contratando um jogador que nós estávamos negociando. Isso faz parte, a vida é isso, né? Mas pela dificuldade que a gente tem de não ter esse calendário cheio. Então é começar com humildade, é trabalho. Realmente eu sei que o elenco que veio é possível, eu não vou dizer repetir, mas quem sabe fazer história novamente. Nós vamos batalhar muito para isso. Porque é o futebol, gente. O futebol, o que deixa nós cada vez mais, o torcedor apaixonado pelo futebol, é que a única ciência que não é exata é no futebol, né? O Água Santa pode sim repetir a história. Onde está escrito que ele não pode? Agora é óbvio que a gente sabe as dificuldades, elas são grandes. Os 4 grandes já saem na frente por isso. Os clubes paulistas que estão numa Série B também saem na frente. Mas da mesma maneira que nós conseguimos esse ano, com toda essa humildade que a gente tem aqui, de reconhecer que somos um clube pequeno, que temos nossas limitações, mas que procuramos dar aquela condição básica, e o ambiente aqui, o próprio Carpini sempre falou isso muito, né? É um ambiente de um povo simples, um ambiente de um povo trabalhador, então isso contagia do modo geral o elenco quando vem para cá. E é essa a essência que a gente vai continuar levando para eles dentro do vestiário, entendeu? A paixão que o torcedor de Diadema tem pelo time, pela cidade, e que eles vão estar sempre aqui sendo bem acolhidos. E eu acho que essa vai ter que ser sempre a nossa essência. Porque o resto é o que você falou, Paulo, é tijolo a tijolo todos os dias. Presidente, vocês detectaram no Bruno Pivetti um perfil parecido com o do Thiago Carpini, também por conta de idade, de ser um treinador promissor, 39 anos, jovem. Como é que foi esse critério de escolha a partir do momento que vocês souberam que não teria o Carpini, né? Porque é sempre bom a gente lembrar, existia um acordo para que o Carpini saísse ao longo desse ano depois do Campeonato Paulista, estudasse, fizesse curso na Europa e retornasse para tocar o Água Santa numa pré-temporada ainda em 2023, visando o Paulistão de 2024. Isso é completamente compreensível, né, presidente? O dinamismo do futebol, ainda mais para um cara tão talentoso como o Carpini, poderia até ter deixado recentemente o Juventude depois da campanha que fez e alçado a um Santos ou até mesmo a um Cruzeiro, que também pode acontecer ainda nos próximos dias, a gente não sabe. Mas o que vocês buscaram ou buscam no Pivetti com relação a perfil de treinador devido ao sucesso que o Carpini teve em 2023, presidente? Eu vou focar realmente bastante no Bruno essa resposta agora, Paulo, porque a saída do Carpini ela me frustrou um pouco diante da palavra que nós tínhamos, né? Eu entendo que todo profissional, todo ser humano de um modo geral, ele almeja na vida dele sempre procurar crescer profissionalmente. Mas como nós tínhamos um acordo com o Carpini, de que ele realmente no semestre iria para a Europa, iria buscar aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento, e ele me pede a liberação para ir para o Juventude, e eu acabei tomando o nariz de palhaço, porque eu sou muito ainda da época, meu pai me ensinou muito disso, e eu estou aprendendo que a gente não pode ser assim sempre, entendeu? No futebol, tem que ter documento. Antes de ele me pergunta que ele estava inseguro para ir, quando ele vem falar comigo, eu perguntei, é importante para você a tua saída? Profissionalmente? Ele falou, poxa, seria financeiramente. Eu falei, então, amigo, eu vou te liberar, se é importante para você, nós temos que procurar crescer, mas eu estou tranquilo com o teu retorno,
Ele me responde que sim, e me faz uma pergunta. Presidente, mas o futebol é muito dinâmico. Se eu for para o Juventude tomar 3 derrotas, vocês estão ouvindo isso em primeira mão. Eu nunca comentei isso com ninguém, mas é a realidade. Se eu tomar 3 derrotas e for derrotado e for demitido, você vai me readmitir só em dezembro? Eu falei, não, Carpini, você está aqui readmitido de imediato. Se isso vier acontecer lá, eu te reemprego de imediato. Ele falou para mim, é o que eu precisava ouvir para poder ir com segurança. Meu erro foi fazer o que o Juventude fez. Devia ter feito um contrato na saída disso aí, antes de eu rasgar o contrato que nós tínhamos e ter colocado uma multa. Eu não fiz, até por conta da história que nós criamos aqui no Água Santa, e jamais imaginava que eu ia tomar de palhaço dele não voltar. Mesmo entendendo que o futebol, que você falou, né, é muito dinâmico, é isso mesmo, você faz uma boa campanha, você atrai holofotes do Brasil inteiro e às vezes até de fora, mas eu sou muito da palavra, que se a gente tem uma palavra com alguém, a gente amarrou, deveria ter se cumprido. Então, eu prefiro não comentar essa questão da saída dele, que eu acho que eu já narrei para você aqui, que isso é um assunto que me deixa um pouquinho chateado. Mas o Bruno Pivetti é um treinador também novo, um treinador que tem um perfil bastante que nos agrada, que é muito esse estilo realmente de sair tocando a bola desde o nosso campo defensivo, que trabalha bastante a bola. É um perfil realmente muito parecido com o Carpini, que são o perfil dos treinadores jovens de hoje, né? E a gente aí olhamos toda a trajetória dele, a boa campanha que ele teve na Tombense, quando ele também leva a Tombense, um campeonato mineiro, a uma final, e isso pesou bastante para que a gente pudesse trazer ele. Nós somos muito convictos realmente que ele tem condição de estar à frente do Água Santa e fazer um belo trabalho, não tenho dúvida disso. Presidente, boa noite, Pedro Ramiro aqui, e aliás é importante a tua declaração sobre o Carpini, porque a gente, claro, está ouvindo os lados do Santos, do Juventude, e agora está tendo a oportunidade de ouvir o teu lado. Presidente, então só para explicar para quem nos acompanha, sei que talvez você não queira se estender muito sobre esse assunto, mas até é importante para quem nos acompanha, quem nos ouve, você se sentiu traído sobre essa decisão do Carpini? E até para deixar claro, não tinha nenhuma cláusula no contrato que impedisse que ele não voltasse para o Água Santa, é isso? Pedro, como eu falei, Pedro, a gente toma uma de palhaço na vida e aprende, né? Nós tínhamos um contrato com o Carpini que iria até o final de 24, entendeu? Quando o Juventude consulta ele pela primeira vez, ele já estava com a viagem para a Argentina marcada, aquela viagem que já fazia parte do nosso roteiro. Ele fez a viagem para a Argentina, e quando ele volta, o Juventude, que era o Júlio Rondinelli, que era o nosso gerente que estava lá, faz novamente uma proposta a ele me procura. E eu falo para ele, foi o que eu falei anteriormente aí, os seus ouvintes, os ouvintes da bola estão escutando, e vocês também. É importante para vocês na sua carreira, financeiramente? Ele falou, meu erro foi ali, eu deveria naquele momento falar, perfeito, eu libero, mesmo eu te falando tudo isso, você me dizendo, você me garante que você vai voltar, mas vamos fazer um contrato com uma multa. Eu só reincido o contrato e acreditei na palavra do homem, que para mim, como eu falei para você, a palavra do ser humano para mim vale muito. Eu vim da época que meu pai me ensinou, que é as coisas do fio do bigode. Porque para caboclo que não cumpre palavra, a gente tem nosso jurídico, doutor, se vira aí e derruba no contrato, né? Então, isso é da palavra, se a gente apertar a mão, e todo mundo sabe que aqui no Água Santa é assim, pode ir embora dormir, que eu não vou vir no dia seguinte dizendo, veja bem. Então, me sinto traído por ele ter dado a palavra para mim que ele retornava, e eu não ter feito nenhum contrato que fizesse ter uma multa, onde se ele não retornasse, o Água Santa seria beneficiado por isso. O que nós tínhamos era um contrato dele normal lá, né, que seria 3 salários, que daria hoje 180 mil reais. Seria isso, que ele esse ano retornaria ganhando um pouco mais do que ele ganhou no passado. Presidente, ainda sobre essas mudanças, né, além do Carpini, o Júlio Rondinelli, você comentou, ele acaba deixando o Água Santa e indo para o Juventude. O Júlio Rondinelli foi um negócio à parte com relação a isso, ou também você tem esse mesmo sentimento de traição com relação ao executivo? Com ele é tão maior, né? Porque ele insistiu tanto pro professor tá indo, né? E ambos saem daqui dizendo para mim, como nós vamos ter no segundo semestre, que iriam para lá e retornaria. Eu volto sempre a frisar, eu entendo, eu falei ainda isso hoje de manhã numa conversa com o Neilton, antes de sair, né? Que eu entendo que a vida do jogador, a carreira do jogador é curta, e ela é de momentos de negócio, mas eu acho que a pessoa, tudo que ela constrói com uma carreira sólida,
uma carreira que tem momentos que a gente tem que avaliar o que vale mais, né? São carreiras duradouras, de carreiras onde a pessoa, a cada momento, ela tem um tipo de atitude, de acordo está o momento da vida dela. Geralmente são carreiras, às vezes, não tão bem sucedidas. Mas peço a Deus que ilumine o caminho deles, que eles possam continuar brilhando por aí, e que a gente possa realmente continuar trabalhando do jeito que a gente tem aqui, essa característica nossa, que é realmente de abraçar as pessoas que vêm para cá, procurar mostrar para ela realmente o nosso perfil, a nossa força que a gente tem de trabalhar aqui todos os dias para a gente colocar o Água Santa na elite do futebol, que nós vamos colocar o Água Santa, sim, vocês podem ter certeza, na Série A do Brasileiro. Não tenho dúvida que é um trabalho árduo, mas nós vamos trabalhar muito para isso, e eu sei que a gente vai conquistar. Presidente, agora uma outra questão com relação, né, ao nome do executivo de futebol. Com a saída do Júlio Rondinelli, hoje quem te ajuda aí a gerir o futebol do Água Santa e como que está o planejamento, né? Porque a gente olha aqui nas redes sociais do Água Santa, né, e percebe as recentes publicações, né, retornos, Luan Dias retornando para 2024, Gabriel Inocêncio, Mezenga, o Anderson também volta, e aí jogadores tiveram contratos renovados, Juan, o Júnior Todinho, né, decisivo nesse Campeonato Paulista 2023, Bruno Xavier, o Igor Henrique, Cristiano, o Ronald, Cadi, o Thiaguinho, Joilson, e como quem está te ajudando, né, o nome desse executivo de futebol que hoje toca junto com você essa bola, e como que está o planejamento para fechar o elenco do Água Santa para a disputa do Paulista? É o Daniel, né? Daniel, o velho conhecido também do futebol. E a gente acompanhou bastante também, antes da gente contratar ele, demos uma olhada nas permanências que ele teve nos clubes anteriores, a gente viu o trabalho que foi feito, e aí fizemos a opção realmente por ele. Estou muito feliz, ele chega antes que o Bruno Pivetti, ele participa depois também da escolha no Bruno Pivetti, né? E ele, juntamente com o Bruno, que busca a Neilton, busca realmente aí o Cavicchioli, e tem mais uns nomes aí que a gente está finalizando para poder estar anunciando, mas são nomes realmente hoje de bastante peso dentro do futebol, que eu tenho certeza que o torcedor do Água Santa, o torcedor de Adema, aquele amante do futebol, que acho que acima de tudo, todos nós como torcedores, gostamos do futebol belo, independente do time que esteja jogando. E a Água Santa acho que acaba trazendo isso, esse carinho que todo mundo tem, que é o que a gente vê nas redes sociais, é o que eu escuto quando as pessoas me encontram em restaurantes, essa coisa, por ser o caçula, o time realmente do povo, né, o time de uma cidade bastante humilde e simples, e então o pessoal tem esse carinho. Então a gente realmente espera com essa equipe que a gente está montando, fazer realmente um grande campeonato para que possa mostrar realmente que a Água Santa não é só pretensão, né, escrita de um projeto de falar que vai chegar à Série A do Brasil. Não, existe um trabalho realmente sendo feito para que a gente chegue até esse momento. Então, você falou realmente de vários nomes que veio, o Roger também já é um jogador que veio também, já um velho conhecido aí do futebol, e todos esses nomes foram trazidos pelo Daniel, né? A gente está bastante contente aí também com essa contratação do Daniel. O presidente, estamos falando com o presidente Paulo Corec, presidente do Água Santa, temporada importantíssima para o time que foi vice-campeão paulista no ano passado. Ô presidente, a gente já tinha informação de que o Bruno Mezenga não estava tão afim de voltar ao Água Santa, é isso mesmo? Vocês estão bem informados. Como sempre, né? Esse time é sempre muito bem informado. Isso é bom que o seu telespectador também está sempre sendo muito bem informado aí com as notícias. Infelizmente, realmente, o Bruno chegou a cogitar essa possível não retorno dele, mas temos um contrato a seguir. Eu falei para ele que a opção do treinador é que ele permaneça no elenco, que quer que cumpra o contrato, e ontem eu tive uma conversa com o empresário dele que me garantiu que ele retorna aí, né? Mas realmente no primeiro momento, não sei por qual motivo, eu cheguei a perguntar para ele se era alguma coisa realmente que havia acontecido aqui, ele falou que não, que era mais uma opção do atleta mesmo, mas quando eu falei que eu não tinha condição de liberar, porque como que eu explicaria, por exemplo, para a torcida, que eu liberei o Mezenga, né, para poder ir para outro clube, não tem cabimento, entendeu? Até porque eu volto a dizer, tem um contrato assinado, da mesma maneira que o clube teria que cumprir o contrato com ele, caso a gente não o quisesse, uma parte cabe para as duas lados, então ele tem que cumprir o contrato conosco, porque o professor tem pretensão no atleta no Água Santa.
E aí, né, presidente, é claro que quem define as coisas dentro das quatro linhas é o Bruno Pivetti, né, como o treinador, mas por essa postura do Mezenga, num primeiro momento, desejar a saída dele do Água Santa, né, não retornar ao Água Santa, melhor dizendo, ele como capitão na última temporada, essa braçadeira pode ser revista ou ele ainda é uma liderança positiva no vestiário? Ele não deixa de ser uma liderança, pela história que ele tem, a gente nunca pode menosprezar a história do atleta, né? Então, uma história bonita e também aqui no próprio Água Santa, mas eu entendo que essa decisão é do professor, já não poderia dizer realmente que a gente crava que seria ele aí o capitão, mas não, mesmo ele não sendo, acho que não tira aqui o que ele fez no Água Santa, mas aí já é uma decisão do Bruno, que eu não seria nem até levando da minha parte tentar opinar, porque não cabe a mim, né? Isso cabe a ele, essa escolha, e eu tenho certeza que ele vai fazer aí a melhor escolha dele, que ele entender que serve como liderança para o grupo que ele representa, e acho que realmente tem que ser um jogador que esteja com aquela vontade de fazer história, de fazer realmente com que o Água Santa continue sendo um clube vencedor. E pra gente... que eu espero dele. Perdão, presidente. Pra gente fechar, Imagina. Água Santa no grupo do atual campeão Palmeiras, Ponte Preta e Guarani. Então, se o Água Santa passar para a próxima fase, muito provavelmente e infelizmente teremos a reedição da final numas quartas de final, né? Porque merecia ser um jogo novamente para uma reta final de campeonato, né? Mas esse chaveamento da federação sempre achei bem esquisito, mas é assim que funciona o regulamento. E a estreia do Água Santa contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, no Nabi Abichedi. Então, o Água Santa pode, no seu primeiro jogo de mata do Paulistão, pegar o atual campeão e na sua estreia terá que pegar mais um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Como que o presidente do Água Santa olha e torce para essas possibilidades? O Campeonato Paulista é aquele campeonato muito disputado, né? É um campeonato muito nivelado. Quando nós temos os outros quatro, todos eles são nivelados. O Red Bull hoje, eu diria que é a quinta força, né? Ou se a gente for avaliar pelo Campeonato Brasileiro que fizeram, seria hoje uma das quatro forças aí, mas não dá para a gente menosprezar jamais o Santos pela história que tem, não é porque caiu. Então eu diria que o Red Bull hoje seria a quinta força de São Paulo. É difícil, vai ser muito difícil na nossa estreia, a gente sabe disso. Uma equipe jovem, competitiva, que vem fazendo realmente bons campeonatos. Foi justamente num jogo com eles que nós conseguimos chegar à final. Então isso demonstra também para nós que é possível, né? A gente passar ou começarmos bem no campeonato. E aí, como você falou, se conseguirmos realmente avançar, se classificar para a fase final, é rever, né, nesse primeiro mata, a gente ter aí o primeiro confronto, como foi no Campeonato Paulista aqui, só que foi 2 jogos. Fizemos no primeiro jogo, acho que um jogo à altura de uma grande final, merecemos com mérito, naquele momento, a vitória em cima do Palmeiras. Então, tudo significa que dentro de um jogo tudo pode acontecer, né? Vamos trabalhar primeiro para a gente buscar esse momento, a gente chegar a estar classificado, para que aí sim a gente possa pensar no primeiro jogo de mata e aí, quem sabe, fazer história, sendo um jogo só. Sabendo que é difícil, realmente, o Palmeiras, a gente viu aí, foi só o Palmeiras perder a chance da Libertadores, já conseguiu buscar de volta o brasileiro. Então, uma equipe que a gente sabe que é a equipe mais vencedora hoje do futebol brasileiro é o Palmeiras, e a gente sabe que se a gente chegando realmente esse momento do mata, será de novo um momento muito especial com uma grande equipe, e a gente espera poder fazer um bom trabalho, mas sempre repetindo que temos ainda o campeonato de chaveamento pela frente, temos que chegar com muito trabalho para que a gente possa realmente chegar a esse momento de falar de mata-mata. Não podemos menosprezar jamais os outros clubes aí que a gente tem, né, dentro do chaveamento, para poder chegar ao momento aí. Então vamos trabalhar sério para que a gente possa viver esse momento novamente que tivemos em 2023. Paulo Corec, presidente do Água Santa, conversou conosco aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Presidente, obrigado demais pelo bate-papo, uma boa reta final de ano para vocês e um grande 2024. Eu que agradeço sempre, né, a oportunidade de falar com vocês, é o Donos da Bola, isso para nós é sempre muito importante, né? Você, Gustavo, Pedro e meu xará Paulo, por nos dar essa oportunidade, por abrir esse espaço para o Água,
a gente poder levar para os ouvintes aí contar um pouquinho da história da Água Santa. Então é sempre muito gratificante e muito prazeroso, tá? Eu que agradeço aí e uma boa noite a todos. E certamente em 2024 a gente vai conversar bastante, porque o Água Santa, além do Paulistão, tem a Série D pela frente. Valeu, presidente, um abraço. Abraço, fiquem com Deus. E a gente